Defende a liberdade absoluta de a alma viver do melhor modo que lhe apetece. Esses espíritos advogam um sistema de liberdade puramente existencialista, sem nenhuma preocupação pelo futuro da alma, e afirmam que o ser deve existir liberto de qualquer limitação. Mantém-se em constante atividade subversiva contra os princípios angélicos do Cristo e se consideram definitivamente integrados no seu sistema de vida, que é a mais espontânea e destituída de qualquer compromisso espiritual. Pergunta: e qual é o fator que favorece esse ajuste de temperamentos e caracteres tão diabólicos e ferozes, a ponto de se organizarem em comunidades disciplinadas? Atanagildo: trata-se de fator que não devia ser estranho ao vosso raciocínio comum, pois nasce de mútua necessidade de proteção e ajuda, para que mais facilmente se obtenham os elementos e as condições favoráveis às suas paixões insaciáveis. Muitos espíritos, explorados por longo tempo, sob o poder cruel dos verdugos e chefes impiedosos dessas cidades, se degradam a tal ponto que também passam a reforçar as hordas inimigas da ordem e da renovação espiritual. Permanecem estilados nas suas regiões sombrias e condicionados a um modo de vida rebelde e degradante, sem poder vencer a hipnose dos sentidos adormecidos pelo vício e pelo crime, impermeabilizando-se contra o próprio socorro das falanges de espíritos benfeitores e odiando a luz salvadora. Os mais débeis de vontade permanecem por longo tempo aviltados no servilismo diabólico, sem coragem para abandonar os próprios verdugos que os torturam, mas os alimentam. Outros, mais espertos e falazes, emancipam-se no próprio meio deletério, assumem tarefas infamantes e aceitam a função de vingadores profissionais, assim como na Terra existem os sequazes ou capangas para o assassinato contratado. E, copiando o que é muito comum ao vosso mundo, esses paras aviltados e que se emancipam no seio das organizações dos seus senhores cruéis ainda se tornam muito mais malvados e perversos do que os seus antigos verdugos, quando punem os seus companheiros de infortúnio. A história do vosso mundo vos comprova que os mais cruéis carrascos e julgadores impiedosos, que serviram para fazer cumprir a lei, saíram do meio dos oprimidos. Não ocorria isso no tempo da chibata nos quartéis, na marinha e entre os próprios escravos do Brasil colonial. Sem dúvida, o mundo astral ainda consagra o velho conceito de que a pior cunha é aquela que sai da mesma madeira. Muitas das vítimas que são vilmente exploradas no astral inferior, quando conseguem guindar-se às posições de mando, nessas organizações tenebrosas, excedem-se em torturas e perseguições odiosas aos próprios companheiros infelizes recém-chegados, que também tombam desamparados nas regiões inferiores. Parodiando um conceito muito conhecido no vosso mundo, posso dizer que no astral também se comprova que o homem explora o próprio homem na ignominiosa escravidão das paixões aviltantes. Pergunta: supondo-se que esses espíritos das sombras pudessem conhecer a realidade venturosa dos planos superiores, eles não se decidiriam, porventura, a abandonar essas comunidades diabólicas? Diante do encanto da angelitude e vislumbrando sua futura felicidade, não seriam capazes de se converter ao bem? Atanagildo: se os próprios encarnados, que nos intervalos das reencarnações já entreviram as primícias do paraíso e naturalmente reconhecem que o Evangelho do Cristo é a única salvação para o homem, ainda persistem nos vícios e nas paixões destruidoras, guerreando-se em combates sangrentos por uma paz erigida à base de homicídios, não creio que a inesperada revelação do céu possa converter ao bem as orgulhosas comunidades trevas. As trevas, na realidade, originam-se principalmente na intimidade do espírito subvertido e, só depois do processo compulsório da dor e do sofrimento purificadores, é que então realmente se rompem os grilhões da animalidade inferior e se favorece a eclosão da luz, como divino combustível que alimenta a ascensão angélica. Capítulo 23 – Charcos de fluidos nocivos no astral inferior. Pergunta: em vossas comunicações,
Costumais aludir frequentemente ao fato de fluidos perniciosos e emanações mentais da humanidade terrena formarem atmosfera perniciosa no astral. Como poderemos compreender esse fato, dentro da nossa capacidade humana? Atanagildo, as emanações mentais, a que vos referistes na vossa pergunta, são constituídas de figuras ou de manchas vivas, de aspecto gelatinoso, às vezes. Muitos se assemelham à finíssima parafina viscosa, de um colorido escuro e sujo, agitando-se sob o impulso da mente que as criou. Elas são providas de movimentos súbitos, larvais ou ofídicos, como se fossem agitadas por deslocamento de ar. Por vezes são de formas grotescas, iguais a minúsculos morcegos ou pequeninos polvos de tentáculos finíssimos e movimentos vermiformes. Depois de criadas pela mente enfermiça, elas procuram polos simpáticos, onde tentam fixar-se definitivamente, nas condições de vida parasitária. Mas não tardam em ser atraídas por outras criaturas que pensam na mesma faixa vibratória desregrada, então se encorpam, criam ânimo novo e se ajustam ao halo mental dos seres imprudentes que as atraem, para em seguida acicatarem maior produção de substância igual, das quais procuram nutrir-se para a continuidade de uma vida efêmera e execrável. Algumas vezes em que pude perscrutar o halo mental de certas criaturas desregradas, através do meu poder psíquico visual, tive a mesma impressão que teria um laboratologista que se utilizasse do microscópio e investigasse a gota d'água trazida do pântano. Ali se moviam as mais indescritíveis formas de larvas, lampreias, elementais ou amebas fluídicas, que haviam sido produzidas pelos pensamentos impuros e pelos detestáveis sentimentos das almas delinquentes. Pergunta: podeis nos esclarecer melhor qual o motivo por que a natureza dos reservatórios de substâncias deletérias mentais servem de atração para aves, animais e répteis do astral inferior? Atanagildo, trata-se de zonas densas para onde se canalizam mais diretamente as energias subversivas, em suas formas elementais, quando ainda possuem grande vitalidade. Sendo de configurações repelentes, chegam a provocar a voracidade das feras e das aves astrais. Embora a natureza do baixo astral guarde uma semelhança geral entre si, usamos certa nomenclatura para melhor distingui-las e situar algumas diferenças de importância entre elas, para nossos estudos, assim como nomeais vales, grotões, encostas, coxilhas, vargens ou desfiladeiros, embora sejam configurações do mesmo solo. Nesses reservatórios se recolhem o lixo e os detritos mentais e emotivos que subejam na atmosfera terrena, pois, em face da baixa vibração do meio, os produtos do pensamento e das paixões aviltantes dos encarnados precipitam-se nesses vales sombrios e densos. Em torno das regiões onde se aglomeram os habitantes de um país, ou mesmo de uma cidade ou lugarejo, também se formam zonas atrativas, do astral inferior, congregando-se nelas as substâncias consumidas no uso e abuso das paixões e dos pensamentos deploráveis, que se transformam em reservatórios astralinos ou então em charcos pestilenciais. E, conforme a paixão predominante na coletividade, esses reservatórios assemelham-se a águas estagnadas, onde proliferam germes nocivos e se criam formas parasitárias, grotescas e coleantes, que se alimentam das energias pervertidas e ofertadas pela mente encarnada. Daí provocarem a aproximação de tipos especiais de aves, animais, répteis ou outros seres astralinos que buscam a substância afim ao seu tipo e metabolismo, como acontece no clima mórbido do organismo físico, onde se desenvolvem os bacilos de Koch, de Hansen, ou os espiroquetas de Chaldin, provocando surto de tuberculose, lepra e sífilis. E ainda a lei da atração, funcionando equitativamente no seu ritmo de simpatia. Se a água dos pântanos atrai as bactérias infecciosas, é óbvio que o roseral florido se torna o ninho de borboletas e beija-flores. Pergunta: tendes feito referência a cores e halos dos espíritos ao tratardes de emanações,
mentais nocivas. Poderíeis nos explicar melhor o que vem a ser isso? Atanagildo, há que se distinguir entre cores luminosas e cores turvas, cores claras e cores escuras. Se vos fosse possível conhecer o halo mental de um espírito do quilate de Francisco de Assis ou de Buda, notaríeis que a luz poderosa que deles emanava era capaz de destruir e carbonizar qualquer expressão deletéria ou pensamento forma inferior, que porventura tentasse se infiltrar em suas mentes buscando alimento mórbido ou vida parasitária. É por isso que os espíritos maldosos, sediados no astral inferior, ficam apavorados diante da luz fulgurante dos espíritos angélicos, pois essa luz põe a descoberto a epiderme dos primeiros, crestada pelas aderências e substâncias nocivas que foram ali petrificadas sob o descontrole mental e perversão emotiva. A lenda sempre configura Satanás acovardado diante da luz de Miguel Arcanjo, porque esta flamejante descobre todos os pensamentos deletérios do espírito inferior. A própria ideia do inferno tem o seu fundamento na purificação pela luz, significada na purificação pelo fogo, e deve ter nascido dos sofrimentos periódicos que são provocados pela intervenção dos técnicos siderais, quando lançam chamas etéricas sobre os vales e abismos purgatoriais, a fim de proceder à desintegração profilática das substâncias venenosas que tornam o ambiente demasiadamente pestilento e cerceiam o próprio progresso da vida astral. Talvez ainda guardeis em vossa retina espiritual o quadro horroroso dessa purgação dolorosa, porém indispensável, a que já vos submetestes alhures, quando também engrossáveis a fileira dos rebeldes contra os princípios do bem. Daí, pois, a grande significação do fundo luminoso nos halos mentais e nas auras dos espíritos. Não vos posso descrever a infinidade de matizes coloridos que existem de um extremo a outro na escala cromática sideral, nem tampouco explicar todas as cores que se produzem nas emanações deletérias, oriundas das paixões e dos pensamentos desvirtuados do ser humano, porque não encontro vocábulos para isso no cérebro do médium que me serve. Pergunta: mas podeis nos descrever, embora de um modo geral, as principais cores produzidas pelas faltas mais comuns, da humanidade? Atanagildo, já que insistis, tentarei vos dar uma rápida noção sobre o que indagais, descrevendo apenas as tonalidades principais da aura humana, tendo por base as cores que conheceis. A maioria dos prevaricadores religiosos que traem os seus votos ou se desviam de suas responsabilidades espirituais possui na aura um fundo azul sujo. A malignidade e a crueza, quando chegam às raias da impiedade, costumam se denunciar por vastas nódoas nigérrimas, salpicadas de vermelho sangue. A licenciosidade, a luxúria ou o desvirtuamento sexual fazem brotar na aura do indivíduo matizes de sangue sujo, por vezes cor de salmão ou rosa escuro tisnado por uma fuligem arroxeada, que os teosofistas conhecem como sendo a combinação colorida da paixão amorosa degradada. Sempre tenho identificado a avareza por um verde ardose e o egoísmo pelos matizes pardos, enquanto a cólera, a raiva, o ódio, se projetam em tom escarlata, como vivíssimo incêndio que, à distância, se moldura de um negro fumarento. Os sentimentos pessimistas também se revelam em cores mórbidas, pois, enquanto o medo inunda a aura humana de um amarelo cadavérico, a melancolia e a tristeza produzem manchas violáceas e tons de um roxo escuro. Ofereço-vos apenas um rápido bosquejo do assunto, visto que a maioria das cores classificadas no astral não possui matizes equivalentes na ciência e na visão terrenas. Pergunta: desejaríamos saber se os charcos de fluidos pesados e agressivos do astral inferior são lugares adrede preparados para expiações por parte de espíritos rebeldes. Atanagildo, até hoje não me consta que os técnicos espirituais hajam criado lugares especiais para a mortificação das almas degradadas. O que tenho comprovado é a existência de zonas fluídicas, aproximadas da Terra, que sofrem com mais violência o efeito dos pensamentos desregrados dos encarnados.
Nessas zonas acumulam-se energias astrais inferiores e profundamente absorventes e que, à minha visão espiritual, se apresentam na forma de lagos densos, acinzentados, lodosos e móveis, com um aspecto de estranha irascibilidade. Os infelizes que se situam nessas regiões não foram encaminhados para elas por ordens superiores, mas devido a uma atração natural, justa e até muitíssimo útil, pois esses vales de lama astral se constituem de substâncias corrosivas e repugnantes, mas se tornam verdadeiras estações terapêuticas e de profundo benefício para as almas corrompidas. Vim a saber que o lodo nauseante e insuportável, que provoca pavorosos sofrimentos nos espíritos delinquentes, também possui a louvável propriedade de absorver-lhes os venenos mais compactos, que se lhes incrustam no perispírito e que foram gerados devido à invigilância e o descaso para com os princípios salutares do Evangelho de Jesus. Pergunta: podeis recorrer à comparação dessa terapêutica com a usada no nosso mundo, a fim de melhor compreendermos essa expiação que cura? Atanagildo: posso comparar a propriedade curativa desses pântanos ou charcos com certos recursos, nem sempre agradáveis, de que lançais mão na terra, para a cura de enfermidades graves ou socorros de emergência. Quantas vezes não vos sujeitais a incômodos suadores para desintoxicação e equilíbrio térmico do corpo, enquanto doutras vezes tendes de ingerir purgativos desagradáveis ou receber cauterizações e choques elétricos, para o retorno da saúde e o reajustamento do sistema nervoso. No astral, a morbose da alma também exige curativos e intervenções por vezes doloridas e até impiedosas, mas se trata da única maneira prática e científica de se poder remover a causa maligna da enfermidade espiritual, sob o regime da própria lei de correspondência vibratória, em que os semelhantes atraem os semelhantes. Pergunta: supondo-se que essas almas não pudessem ser submetidas à ação desses pântanos, quais seriam para elas as prováveis e resultantes consequências? Atanagildo: suceder-lhes o mesmo que deveria ocorrer convosco no caso de possuirdes dolorosos tumores pelo corpo, cujo alívio dependesse de urgente intervenção cirúrgica, para drenar a carga infecciosa, mas que vos fosse negada. Sem dúvida, teríeis que sofrer incessantemente, e mais cedo ou mais tarde seríeis então obrigados a vos submeter à implacável e mais grave intervenção médica. O mais sensato, portanto, seria opinardes pela intervenção dolorosa e não pelo prolongamento indefinido do sofrimento. Se os espíritos intoxicados pelos venenos deletérios, produzidos pela mente desgovernada, ficassem dispensados desses pântanos curadores, teriam de vagar enlouquecidos, por dezenas ou centenas de anos, sem qualquer alívio ou progresso. As toxinas que se produzem no exercício do psiquismo desregrado circulariam continuamente pela organização do perispírito, lembrando o efeito de um fogo líquido a percorrer as veias humanas. Os charcos do astral inferior significam utilíssimas câmaras de esgotamento de substâncias deletérias, pois absorvem do perispírito todo o seu morbo terrível, que é produto do desregramento de espírito no trato com mundos físicos. Pergunta: esses espíritos delinquentes são encaminhados diretamente para as zonas dos charcos, à semelhança do que ocorre conosco no mundo físico, quando se providencia a hospitalização de enfermos? Atanagildo: dá-se o contrário, visto que são atraídos naturalmente e não levados para essas zonas abismais e pantanosas, obedecendo ao princípio muito conhecido no mundo físico como sendo a lei dos pesos específicos. Não há necessidade de um serviço técnico especial para transportar essas almas subvertidas às regiões com que elas se sintonizam por efeito natural da simpatia magnética dos seus perispíritos, assim como, devido à existência do elo magnético, se processa a atração da limalha pelo imã. Quando os espíritos encanados preferem se atolar nas paixões e nos vícios degradantes, já são futuros inquilinos dos charcos astrais,
pois o corpo físico é apenas a barreira que os protege provisoriamente, mas que não pode neutralizar o elo de simpatia magnética já existente para com a região inferior. Sob a mesma lei vibratória, aqueles cuja vida na Terra se torna um hino de beleza e ternura já estão intimamente ligados pelo magnetismo elevado e sutil, que os impede de sintonizarem com os charcos nauseantes e ainda os afiniza às regiões de alta espiritualidade. Pergunta: qual a ideia que poderíamos fazer dessas toxinas ou cargas infecciosas que existem no perispírito daqueles que se desregram no mundo físico? Atanagildo: o homem comum ignora que o seu envoltório de carne é apenas a materialização grosseira do seu próprio molde perispiritual e que preexiste ao nascimento físico. Embora seja de matéria mais sutil e plástica, é o verdadeiro sistema energético que realmente obedece ao comando direto do espírito. Usando de um exemplo simples, em que a viatura, o cavalo e o condutor simbolizam respectivamente o espírito, a energia e a matéria. Em outros termos, o cocheiro representa o espírito, o cavalo a energia ou o perispírito, e a viatura o corpo físico. Quando o cocheiro pretende movimentar o carro, não é a este que ele chicoteia para fazê-lo mover-se, porém fustiga o cavalo, que é o que realmente move o veículo. Da mesma forma, quando o espírito aciona o seu corpo, não o faz diretamente no seu sistema nervoso cerebral ou muscular, mas atua primeiramente no perispírito, que é o intermediário energético ou um mediador entre os dois planos, o qual, ao receber o impacto direto do pensamento ou da vontade da alma, reproduz essa ordem movendo o conjunto de carne e nervos. O espírito projeta sua ordem mental diretamente sobre o seu veículo mais próximo que, neste caso, é o perispírito interposto entre ele e o corpo físico. O pensamento, como criação dinâmica, encontra no perispírito seu fiel transmissor para o organismo carnal. Este, por sua vez, é apenas um enorme agregado de entidades microscópicas, vivas, que se movem ativamente sob o influxo da mente, que as sustenta coesas. A alma vive saturada de elementos eletromagnéticos, que ela mesma produz, os quais variam tanto em peso como em intensidade, podendo se tornar benéficos ou maléficos, conforme sejam os sentimentos e ex-pensamentos produzidos pela natureza do espírito diretor. Em consequência, o espírito é sempre um mundo em incessante intercâmbio de forças imponderáveis. Ele atrai e repele forças benéficas ou maléficas, alimenta ou aniquila criações mentais de outros seres, acelera o seu campo mental elevando-o ao nível das inteligências superiores, ou então o abaixa vibratoriamente, atingindo os escaninhos escabrosos das almas enfermas e escravizadas ao magnetismo denso dos seus pensamentos daninhos e trevosos. A harmonia mental e o equilíbrio evangélico nutrem as energias benfeitoras do que circulam pelo perispírito, aumentando-lhe a luz e vitalidade, as quais, por força de sua alta vibração, também fluem para o meio exterior depois de utilizadas em nível mental superior. Mas, quando a alma se degrada a prática de atos aviltantes e exaure suas forças para alimentar a violência ou a crueldade, ocorre um abaixamento vibratório tão nefasto, que se poderia descrever como sendo uma carbonização das energias astrais em torno do seu corpo fluídico. No caso da harmonia mental, as energias circulantes representam o maná que nutre o espírito em sua dinâmica angélica, mas o desequilíbrio perturba as forças operantes e então surgem os resíduos cáusticos, que depois se depositam na delicadeza circulatória do perispírito, formando uma crosta ácida, coleante e viscosa, que corrói, sufoca e alucina. Eis, então, as toxinas que os pântanos depois absorvem no serviço rude da cura espiritual, e cujo processo resulta em atroz sofrimento para a alma, assim como, no benefício das intervenções cirúrgicas do vosso mundo, a dor está presente mas sem representar a punição do enfermo. Pergunta: existem regiões especiais para cada tipo de sofrimento? Atanagildo:
Embora a alma desencarnada possa se servir das energias e dos socorros que lhe vêm do exterior, o seu verdadeiro mundo é o produto exato dos seus pensamentos, sentimentos e desejos. No seio da vida cósmica, tudo se rege pela maravilhosa lei de atração, pois a afinidade ainda é o segredo da mecânica celeste, vista que aquilo que é amor entre os seres torna-se coesão entre os astros. Daí o motivo por que as criaturas se reúnem por simpatia entre si, tanto na aventura como no sofrimento ou na maldade. Os charcos pestilenciais do astral inferior são zonas de absorvência curativa, que limpam o perispírito da sujeira tóxica que se lhe apega devido à malignidade psíquica. O espírito vitimado por tais substâncias deletérias, além das dores atrozes e dos espasmos dantescos, que incessantemente o acicatam, ainda pode ficar privado da faculdade de se movimentar. Então se faz necessária a drenação contínua dessa escória acumulada em demasia, produzida pela combustão das paixões aviltantes, do mesmo modo como se fosse preciso limpar o lodo das asas do pássaro aflito para voar. Depois da desencarnação, verificamos surpresos que a mais sutil impressão mental do espírito, na carne, sempre gasta um quantum de energia que se transfere para a consciência em vigília no mundo físico, e por isso a sutilização ou condensação do perispírito depende do uso superior ou inferior dessa energia. As almas se agrupam no astral inferior por afinidade de sentimentos, lembram, por isso, a afinidade existente entre os malfeitores do mesmo tipo, tão comuns no mundo material, que formam grupos especializados para a prática de determinados crimes. Como há um padrão semelhante e uma disposição psicológica igual entre todos esses espíritos delinquentes, o que os obriga a se reunirem por afinidade, podereis considerar as regiões inferiores como divididas em vales, sob cuja jurisdição purgam os suicidas, os invejosos, os avarentos, os caluniadores, os hipócritas, os luxuriosos, os ciumentos e cruéis. Esses espíritos, além de se purgarem de seus males, evoluem nessa operação profilática porque, além da ação do meio absorvente, que os purifica, o karma os obriga a atritos entre si mesmos, para resgate dos mesmos delitos e colheita do que semearam. Pergunta: como poderias nos descrever, por exemplo, o sofrimento dos avarentos, nesses charcos do astral inferior? Atanagildo: a massa fluídica muito densa, desses vales, à semelhança de uma tela cinematográfica, materializa com facilidade os quadros mentais projetados por seus infelizes moradores, fenômeno que os torna mais infortunados ainda. Desse modo, os avaros se digladiam em cruéis sortidas, porque revêem na tela do meio em que atuam as imagens alucinadas de sua cupidez e avareza. O ouro, as moedas, as joias e os valores titulares do mundo transfiguram-se na lama nauseante ou nos detritos repugnantes que os cercam. Então esses espíritos torturados se debatem furiosamente no lodo repulsivo, tomadas de alienação, quais aves recém-engaioladas, ante o desespero de terem sido despojados dos seus tesouros, revividos na loucura astral, que os conserva num cruciante pesadelo. Depois que passam as suas crises, muito parecidas às miragens enganadoras do deserto calcinante, sobrevêm-lhes, então, atrozes desenganos de natureza impressionante. Depois, desenganadas pela miragem das coisas vãs, terminam caindo na realidade e verificam, estarrecidos, que as moedas cintilantes e as joias cobiçadas transformaram-se no lodo viscoso e nos repugnantes detritos dos vales em que se revolvem nauseados. Pergunta: podemos pressupor que, após a desencarnação, a nossa visão poderá distinguir criaturas conhecidas nesses vales, se porventura ali estiverem padecendo? Atanagildo: não só podereis identificá-las em sua personalidade humana, como presenciar as suas mais acerbas aflições, mas, com isso, correreis o risco de captar as emanações pestilentas de suas auras profundamente intoxicadas. Sem dúvida,
Existe profunda diferença entre as emanações perfumadas, provindas da rosa fragrante, e as exsudações repugnantes da carne apodrecida. Pelo que tem observado, acredita que nenhum heroísmo ou renúncia, no mundo físico, consegue suplantar a abnegação e o esforço incessante dos espíritos benfeitores, que deste lado baixam periodicamente aos charcos, a fim de libertar algumas almas vítimas de ciladas diabólicas e já merecendo o socorro abençoado, ou então para aliviar o espantoso sofrimento dos mais aviltados. Pergunta: não será indiscrição indagar de vós qual o vale de sofrimento que mais vos impressionou no mundo astral, em seguida a vossa última desencarnação? Atanagildo: embora a piedade já esteja morando em vossos corações, é certo que, no além, melhor vos ajustareis à compreensão da realidade benfeitora para com a mais dantesca expiação da alma. No mundo físico, a ignorância da vida espiritual nos torna excessivamente sentimentalistas, pois desesperamos diante de certas tragédias, infelicidades e catástrofes que, fundamentalmente, são processos eficientes de cura e aprimoramento do espírito enfermo. Devo esclarecer que, embora nas regiões pantanosas do astral inferior variem os aspectos de sofrimentos e a intensidade dramática em cada vale de expiação, na essência desses acontecimentos dolorosos o processo sempre faz convergirem os recursos para a cura psíquica e não corporal. Beneficiam-se, pois, tanto os avarentos, sob o sofrimento e as alucinações da cata dos seus tesouros provisórios, como também os egoístas, isolados no mais indescritível silêncio. No âmago de todas essas almas, a dolorosa retificação obrigatória é acelerado processo que só tende para o objetivo da cura do espírito. Acresce que o serviço de socorro a que nos entregamos espontaneamente, em favor desses irmãos infelizes e vítimas de sua própria ignorância espiritual, nos condiciona psicologicamente à realidade benfeitora. Nos acontecimentos dantescos, assim como o cirurgião terreno se acostuma, com o tempo, ao seu trabalho profissional, passando a executá-lo calma e eficientemente, certo de que, apesar do sofrimento inevitável, o paciente sempre será beneficiado. Para melhor êxito nos nossos labores, somos obrigados a prestar auxílio a esses infelizes que vagam pelas regiões tormentosas de modo tal a não nos deixarmos dominar pelos compungimentos prejudiciais. Embora possamos nos apiedar ante sofrimentos pavorosos, sabemos que a retificação exige urgência, pois, ao contrário, a índole maldosa desses sofredores lhes tomaria novamente o coração, levando-os a praticar outros desatinos e ainda a gerarem piores sofrimentos para o futuro. Pergunta: sob a vossa opinião atual, quais os delitos humanos que poderão causar maiores prejuízos ao espírito, quando desencarnar, criando-lhe situações as mais atrozes, para devida retificação espiritual? Atanagildo: é provável que a minha experiência pessoal não seja mais credenciada para ferir valores no mundo astral, porém duas situações horrorosas, nos charcos, impressionaram-me vigorosamente, devido aos estigmas que se gravam no perispírito do desencarnado, a do suicida e a da nefanda profissão de fazedor de anjos, ou seja a dos abortadores profissionais. São crimes que geram as mais pavorosas situações no mundo astral inferior, assim como estigmatizam terrivelmente o perispírito para as encarnações seguintes, pois em ambos os casos se trata de crime contra a vida. O suicida interrompe sua existência, que devia aproveitar até o último segundo de vitalidade, visto que se valeu de uma oportunidade benfeitora para se encarnar, que poderia ser aproveitada por outro espírito também necessitado de nascer na carne. Aquele que se suicida revive no astral as cenas que desenrolou sobre si mesmo, na hora da tragédia, ao romper os canais de vitalidade astral que o mantinham em ligação com a vida do corpo físico, devendo sofrer de modo bárbaro e, comumente, até o instante exato em que deveria expirar de forma natural, na matéria, de acordo com o prazo previsto pelos ascendentes vitais do seu corpo físico.
Os abortadores profissionais são os maiores inimigos da vida e os piores carrascos das almas que se afligem para reencarnar. É inimaginável a tortura do ser que perde a bênção de um corpo que lhe destinavam para o seu progresso na matéria e esquecimento do remorso de suas culpas anteriores. Os infelizes especialistas do aborto mal sabem que estão depositando sobre os seus ombros um fardo dos mais horripilantes padecimentos, para sentirem seu peso depois que a morte os libertar do corpo físico. Separados do corpo carnal que ainda os protegia contra a investida direta de suas vítimas, depois sofrerão os mais pavorosos sofrimentos pela turba de almas que foi impedida de renascer, devido à prática nefanda do aborto profissional. Não encontro vocábulos para vos descrever o sinistro destino desses desgraçados, no além, depois da morte do corpo físico. Nenhuma força consegue protegê-los, e os seus algozes, depois de lhes proporcionarem toda sorte de torturas e pavores, os deixam esfrangalhados, como trapos vivos, na figura dos personagens da mais horripilante novela jamais criada pela imaginação enferma de um Poe Wolfman. Não desejo torturar a mente do médium, nem impressionar-vos com outros quadros dantescos que então passam a viver no astral inferior esses transfugas da vida espiritual, depois de passarem pela terra como tenebrosas parcas ignorantes ou diplomadas que, por um mísero punhado de moedas, ceifam a vida na gestação materna. Os abortadores profissionais exterminam vidas que foram criadas por outros, por cujo motivo prazo de sua expiação ninguém pode determinar, pois isso dependerá muitíssimo do tempo que os seus adversários resolvam torturá-los no além-túmulo, até se darem por bem vingados. A linguagem humana não conseguiria descrever o que realmente sucede a esses espíritos infelizes que, depois de haverem curtido no charco purgatorial seu psiquismo envenenado pelos crimes da vida carnal, ainda deparam com as medonhas e ameaçadoras cataduras daqueles que lhes vigiam os mínimos atos e espreitam-lhes os mínimos pensamentos. Nenhuma réstia de luz os alcança porque, devido à natureza do lodo que lhes agrega a delicadeza do perispírito, precipitam-se naturalmente em regiões, impregnadas do mesmo magnetismo de que também são portadores. Mesmo a luz que é vontade angélica lhes projetasse das regiões superiores ser-lhes-ia inócua, em face da substância denegrida que lhes fica aderida ao corpo astral. Pergunta: qual a natureza do sofrimento desses espíritos fazedores de anjos ou profissionais de aborto, quando se situam nos charcos purgatoriais? Atanagildo: eu os tenho visto na mais horripilante situação de miséria e estigma espiritual, a que foram condenados pela sua própria tarefa nefanda de extinguir vidas humanas em sua fase embrionária. São adversários da vida, que passaram pelo mundo físico nas figuras de médicos, enfermeiros, parteiras ou charlatães, a destruir tenros corpos concepcionados para a encarnação de almas aflitas, do espaço. Tais espíritos assumem no astral aspectos inexpressivos e deformados, espécie de massas gelatinosas e teratológicas que se arrastam por um solo negro e viscoso, deixando sulcos e se movendo dificultosamente na forma de larvas humanas. Apenas se lhes percebe, no olhar apagado e nos esforços espasmódicos para se moverem, uma réstia de chama da mesma vida que tanto subestimaram. Exceto a fisionomia torturada, que lhes dá um aspecto bovino e apalermado, o restante dos seus corpos não apresenta a forma humana conhecida. Lembram mais um verme gigante que se arrasta no solo entre cruciantes esforços, tentando se desenvolver ou se libertar da viscosa armadura que o prende. O olhar percussente de um obstetra terreno verificaria, estarrecido, que essas infelizes criaturas estigmatizadas pelo horroroso ofício de destruir a vida em gestação reproduzem, no astral inferior, a forma viva e ampliada de gigantesco feto, encimada por uma cabeça humana deformada. Pergunta: e quando esses espíritos se reencarnarem novamente, na Terra, apresentarão porventura estigmas deformantes na sua forma física? Atanagildo:
Eles não poderão se furtar à imposição de reproduzir na matéria terrestre algo das deformações neles estereotipadas no astral pelo poder da mente subvertida e aviltada na prática ignóbil que se entregaram. Nascerão em corpos constituídos de carnes moles e gelatinosas, como verdadeiros trapos vivos, com um sistema nervoso completamente atrofiado pela força negativa da própria mente que tanto combateu a vida nascente. Passarão a existência tirados em cestos, caixotes, ou mesmo em berços ricos, com as fisionomias marcadas por um ar idiota, mas parecerão retratos inacabados, como se lhes houvesse faltado o último impulso da vida no derradeiro momento de tomarem a forma humana. Quantas vezes não os encontrais amontoados, como fardos vivos que tanto despertam em vós sentimentos de piedade como também certa repulsa instintiva, por pressentirdes ali a alma que no passado empregou todos os seus esforços e conhecimentos para desempenhar o trabalho nefando de seccionar o fluxo de vidas humanas. Pergunta: e qual o tempo de permanência dessas almas delinquentes nos charcos depuradores? Atanagildo: as almas vítimas dos seus desejos impuros, pensamentos torpes e paixões aviltantes, permanecerão num sofrimento tão longo e acerbo, quanto sejam o tempo e o vigor necessários para se drenar a energia repugnante que lhes aderiu ao perispírito. Uma certa parte poderá ser escoada nos charcos e nas regiões abismais inferiores, como vos expliquei, enquanto a outra parte poderá ser aliviada pelos técnicos benfeitores, assim que a alma fizer jus à assistência espiritual. Inúmeros estabelecimentos hospitalares e núcleos de socorro, existentes nas adjacências das regiões astralinas inferiores, servem devotadamente a todo espírito que deseje se renovar e ingressar nas hostes dos servidores do bem. Algumas almas, embora ainda não se encontrem libertas de suas terríveis aderências perispirituais, aceitam tarefas sacrificiais de socorro a companheiros em piores situações, de cujo esforço e abnegação cria-se-lhe o merecimento de alívio e de assistência do plano mais alto. Capítulo 24 Aves e animais do astral inferior. Pergunta: quando nos descrevestes o panorama do astral inferior, fizestes ligeira referência à existência, ali, de aves e animais. Tratando-se de assunto que nos parece interessante, gostaríamos que nos explicasseis o tipo ou aparência dessas aves ou animais. Podeis fazê-lo. Atanagildo: conforme vos disse, devido talvez à própria necessidade de sobrevivência e defesa nessas regiões tão apavorantes, predominam ali tipos de aves e animais de grande porte, muitos dos quais nos associam à ideia das formas grotescas e brutais dos animais pré-históricos apresentados nas estampas que conheceis. Um dos tipos de aves que muito me impressionou no astral inóspito é bem semelhante ao corvo europeu, com a plumagem nigérrime de uma tonalidade parecida à terra preta umedecida, difere da espécie dos urubus que conheci no Brasil, porque é um tipo de ave que emite gritos de tal estridência, que nos fazem pensar que um vigoroso gigante vive erguendo enorme malho de ferro e a bater brutalmente em trilhos de aço suspensos sobre a região sombria. São gritos selvagens e penetrantes, como se alguém pudesse centuplicar o grito da araponga, muito conhecida nas florestas brasileiras e apelidada de ave ferreiro, por possuir um canto bastante metálico. Certas vezes o monstruoso grito lembra também a estridência do pio da gralha elevada a altíssimo potencial e com chocante dissonância aguda, capaz de ferir os ouvidos das criaturas mais insensíveis. Além dessa ave de aspecto tenebroso, que lobregueia em grandes bandos na região astral inferior, adjacente ao Brasil, também tenho observado, embora raramente, um outro tipo de ave milenária, que muito conheci em outras vidas pregressas vividas em Alexandria e Mênfis. Trata-se de uma espécie alada, que era muito reverenciada como ave sagrada, comumente mumificada e resguardada em vasos riquíssimos sobre os túmulos dos sacerdotes e faraós egípcios. E uma ave de pernas longas, tipo de cegonha,
de longo bico recurvado e classificada nos compêndios terrestres caro a denominação de ibis aeropica. A diferença principal entre a ibis sagrada dos egípcios e o tipo que geralmente encontro nas regiões sombrias do astral brasileiro está em que a ave habitante das margens do Nilo, ao tempo em que a conheci, era branquíssima em sua plumagem e somente eram negros os seus pés e as pontas das asas, enquanto que a espécie astralina é de configuração gigantesca, brutal e completamente negra, com o bico de um pardo brilhante, despertando temerosa impressão pelo seu voo, cujo planar lembra claramente o vampiro sangue sedento das lendas infernais. Quando essa ave fende o ar, há um murmúrio agudo e tétrico nos galhos secos das árvores e nas folhagens birradas, enquanto os insetos e animais pequeninos se movem apressadamente para se ocultarem nas fumas e grotões. Pergunta: existem outras espécies de aves além desses dois tipos que mencionastes? Atanagildo: segundo tenho verificado nas instituições astrográficas de nossa metrópole, onde se estudam a fauna e a flora do astral inferior, existem ainda outros inumeráveis tipos de aves, que estão sendo classificados pelos estudiosos e que melhor são apreciados através de um televisor de panoramas remotos, isto é, um aparelho eletromagnético dotado de esferas de 2 a 3 polegadas de diâmetro, controladas à distância, e que se movem pelos reinos inferiores, transmitindo os mais íntimos detalhes da paisagem entrevistas sobre ecrãs esféricos de substância leitosa, existentes em nossa metrópole. Os mentores de nossa metrópole pretendem transmitir futuramente para a Terra algo dos estudos astrográficos que estão sendo empreendidos por diversos técnicos, a fim de melhor prepararem os encarnados para o conhecimento das formas exatas do mundo astral, mesmo quando ainda se encontrem no mundo material. Embora se trate de paisagem inóspita que infunde temor, torna-se preciso que o homem encarnado conheça esse mundo astral, em lugar de se cingir exclusivamente à leitura de fantasias dos escritores ficcionistas que, embora se aproximem da realidade impressionante, não sabem traçar roteiros benéficos nem semeiam esperanças para as almas apavoradas. Pergunta: qual o tipo de animal que mais comumente tendes encontrado nessas regiões inferiores? Atanagildo: nas muitas excursões que tenho feito às regiões subcrostais, não só do Brasil como também da Ásia e parte da África, o tipo de animal que mais me chamou a atenção foi uma espécie de caprino gigantesco, tipo de cabra montês, muito comum nos Alpes suíços e também conhecidíssimo nas montanhas asiáticas e africanas, cujas pernas dianteiras são mais curtas do que as traseiras, enquanto possui cornos longos, muito fortes e curvados acentuadamente para trás. Vi esses animais em pequenos grupos, com um aspecto terrivelmente ameaçador, e havia até fulgores diabólicos e sinistros nos seus olhos escuríssimos. Eram monstruosos, peludos, de cor sépia, e possuíam compridas barbas que lhes caíam queixo abaixo, como um grande maço de estopa desfiado e cor de lama. Deslocam o ar, em torno, quando se movem aos saltos bruscos, e deixam a mesma sensação de temor às demais espécies da redondeza. Exalam um odor sufocante, que repugna e enjoa, exigindo hercúleos esforços para qualquer criatura poder se manter por algum tempo na proximidade de tais animais de aura tão repulsiva. Não pude compreender o motivo por que, diante desses caprinos horríveis, senti no meu organismo a impressão de brutal cinismo e deboche. Para os desencarnados que ainda desconhecem as tramas e a plasticidade da substância astral inferior, é muito fácil confundirem esses caprinos com certa falange de espíritos malfeitores e desregrados, das sombras, que se aproveitam da fraqueza ideoplástica dos religiosos falecidos, que temem o inferno e Satanás, para comporem cenas de tal monta fecinina, que não me é permitido sequer descrevê-las por alto, nestas comunicações. Aliás, nulo informaram os mentores da nossa metrópole a degradação máxima do sexo sempre favorece a estereotipação, nas criaturas,
de estigmas muito semelhantes aos daqueles caprinos, cujos movimentos sempre traem mórbidas e detestáveis expressões obscenas. Finalmente, pude comprovar que as lendas ou as fantasias mais absurdas, criadas no mundo físico, se fundamentam nessas figuras horrendas que, depois de desencarnados, encontramos palpitantes de vida nas regiões do astral inferior. Talvez dominado por tais impressões dantescas é que o homem terreno costuma pintar o diabo com pés de cabra e chifres de bode. Pergunta: justifica-se a existência de aves sinistras no astral inferior? Atanagildo: seria o caso de indagardes, também, por que motivo existiram as espécies antediluvianas e os monstruosos dragões, dos quais o crocodilo é apagada reminiscência, ou, então, porque existem as moscas, os pernilongos ou os micróbios. Para mim, que não tenho preocupação de solver problemas criados por Deus e que escapam à minha visão comum, as formas exteriores são de pouca importância, pois o que nos deve interessar bastante são os objetivos a que nos conduz a inteligência espiritual que nos impulsiona do interior. Só no mundo espiritual é que logramos entender o esforço técnico da espiritualidade, quando efetua incessantes ensaios, alguns até assustadores, como no caso dos animais pré-históricos, a fim de se originarem as espécies menores e cada vez mais progressistas. No além existem formas excêntricas que ainda guardam época apropriada para se materializarem na crosta terráquea ou noutros urbes mais primitivos, assim como outros tipos exóticos que, no entanto, os compêndios humanos consideram extintos na Terra. Se tentardes examinar todas as espécies animais da Terra e quiserdes justificar a sua existência, também haveis de perguntar por que existem o jacaré, o rinoceronte, o hipopótamo ou a sucuri. Aparentemente, não se justifica a existência desses animais, porque o homem só considera útil aquele que lhe fornece um bom bife, um churrasco no espeto ou o couro para as bolsas, sapatos e outras coisas do seu uso pessoal. A tartaruga não parecia ser útil à humanidade terrena, mas o homem descobriu nela ótimas qualidades que, depois, terminaram elevando-a à categoria de coisa excelente criada por Deus, pois ela lhe fornece ovos e também uma apreciável sopa requintada, nos restaurantes mais elegantes da cidade. O crocodilo que, até ao século findo, não passava de feroz sáurio inútil, reabilitou-se ultimamente, quando se pôde verificar a importância do seu couro para a feliz combinação da bolsa com o sapato e outras exigências do epicurístico capricho feminino. Ainda existem muitos outros animais tidos por inúteis e ferozes, tais como o tigre, o leão ou o lobo, que o homem destrói, a ferro e fogo, porque não possuem carne apropriada à delicadeza do paladar humano. As aves do mundo astral, que também parecem inúteis e ignóbeis à vossa compreensão humana, obviamente atendem a salutares objetivos ditados por Deus e que nós ignoramos. Pergunta: então se poderá atribuir alguma função ou predicados úteis a essas aves monstruosas do astral interior? Atanagildo: aqui, a lei ainda é a mesma que rege os fenômenos da descida da energia e sua consequente materialização aí no mundo físico. Embora variem os planos vibratórios, a lei permanece imutável e original no seu determinismo criador. As coisas se transformam, aperfeiçoam e evoluem ou, então, se petrificam e estacionam no tempo. O astral inferior é imensurável cadinho de forças agressivas e de formas em contínua ebulição renovadora, mas se assemelhando a um rústico e vigoroso laboratório situado exatamente no limiar da vida física e da existência angélica. Esse mundo selvático e preenche de forças prepara os elementos e as formas originais para descerem ao berço primário da vida terrena, assim como, depois, drena e purifica os tóxicos mentais e psíquicos dos desencarnados enfermos, ajudando-os a se elevarem para as esferas mais formosas. É também a alfaiataria que costura as formas carnais para os espíritos que descem à matéria, assim como, no seu retorno desencarnatório,
Funciona como um tanque que lava e passa os seus trajes sujos. Algumas situações demasiadamente pavorosas, de retificações espirituais, lembram o efeito do nitrato de prata quando usado para cauterizações das chagas físicas. Essas espécies gigantescas, que voejam sinistramente entre a vegetação apavorante das regiões do astral inferior, cumprem a tétrica tarefa de transformadores vivos de energias deletérias do meio tão nocivo. Aquilo que os espíritos do Senhor teriam que executar sob o mais lúgubre e heróico sacrifício, essas monstruosas aves e outros tipos de animais extravagantes executam a contento, deglutindo todas as formas de elementais perigosos e daninhos, que se produzem nas mentes enfermas e diabólicas. No mundo físico, a minhoca, o sapo, a lagarta, e principalmente o urubu, são valiosos cooperadores da lavoura, propagam as sementeiras e destroem as substâncias corrompidas, saneando o ambiente da vida humana. O astral inferior que rodeia a atmosfera terráquea, como já vos lembrei, é um vasto reservatório de detritos mentais criados pela invigilância da humanidade encarnada, em perigosa simbiose com os gênios das trevas. Graças às aves e aos monstros que também vivem nessa tormentosa moradia, essas criações mentais nocivas são incessantemente devoradas, tornando-se possível, então, manter o equilíbrio necessário para o prosseguimento da vida astralina e a manutenção vital e instintiva da vida física. Pergunta: quando penetrastes no astral inferior, já sabíeis quais eram as funções dessas aves tenebrosas? Poderíamos conhecer quais as vossas primeiras impressões diante desse acontecimento? Atanagildo: de princípio, estremeci, surpreso, diante desses monstros, cujo voo vampiresco aterraria o homem mais corajoso e desafiaria a mais experimentada e flegmática visão humana. Indaguei de mim mesmo o motivo da existência dessas aves e a razão de suas horríveis formas, que bem podiam imitar as figuras de todas as estampas tenebrosas da terra. Eu não tinha dúvida de que tratava de aves destinadas a um cenário infernal, cuja espantosa voracidade fazia desaparecer instantaneamente tudo que lhe caía à frente. Mas ainda ignorava sua benéfica função de gigantescos transformadores da vida nociva inferior quando dão sumiço ao lixo e às criações delituosas que provêm do caos das paixões desenfreadas da maior parte da humanidade terrena. Essas aves devoram e transformam, nos fornos crematórios de seus aviltados estômagos, as larvas, os elementais, os duendes perigosos, os rebotalhos e os combustíveis repelentes que se produzem, se agregam e encorpam por efeito da projeção desregrada da mente humana, na substância astral. Pergunta: existe alguma função especializada para cada tipo ou variedade dessas aves ou animais do astral inferior na desintegração das forças e substâncias perigosas produzidas pela mente dos homens? Atanagildo: o espírito observador não tarda em identificar a sabedoria e a harmonia do Criador, que mantém o equilíbrio da vida por meio das próprias formas e energias opostas. A poesia e a utilidade caminham juntas no serviço benfeitor da criação, enquanto o beija-flor suga o néctar das flores, que é a sua iguaria predileta. O urubu faminto se serve da carniça e se torna o sanitarista do ambiente empestado. É por isso que os seres dantescos do mundo mórbido, do astral, também variam em sua preferência nutritiva pelas formas deletérias que se produzem pelo pensamento e pelas paixões desregradas do homem. Enquanto o apetite de certas aves do astral se satisfaz com substâncias de um tom pardo, terroso e com viscos arroxeados, produzidas pela cobiça, ciúme ou cupidez, outras preferem alimentar-se com rebotalhos repugnantes de formas negras e interceptadas de fulgores chispantes, que se criam pelas expressões violentas do ódio, da cólera e da irascibilidade dos encarnados. Mais tarde também notei um tipo alado, muito parecido a um urubu rei terrestre, de cabeça calva e de aspecto chocante à primeira vista, e que, depois de sua mórbida refeição, se entregava a um mover febril das asas,
quedando-se depois na atitude de ave enferma. Quando posteriormente estudava as aves do astral inferior, os preceptores me informaram de que aquele tipo de ave lerda, de olhar fixo e enfermo, só devora as configurações mentais produzidas pelas almas encarnadas ou desencarnadas que também são enfermas, melancólicas e desesperançadas, principalmente as que nutrem ideias de suicídio. Naquelas